Eu sei que ninguém gosta de admitir, mas a inveja, ela também faz parte da gente. Esses dias eu tava assistindo a série Invejosa. E se você não assistiu, eu super recomendo, porque ela aborda a inveja de um jeito muito mais profundo, com reflexões. Você consegue ver que o lugar que a Vicky busca é de pertencimento. Eu não vou me casar com ninguém. Eu não entendo, eu sou um monstro, o que eu sou? A história, ela gira em torno da Vicky, mas eu vou dar um foco aqui, que ela está dividida entre dois amores, o Daniel e o Matias. Eu não sei o que rolou, você tava andando e de repente freou, eu não entendi. Não, ele freou, e eu fiquei no meio de vocês dois. Daniel, que é um cara que ela namorou por mais de 10 anos, ele é um cara seguro, ele representa o padrão social, que é casar, é ter estabilidade, é você conseguir seguir aquele roteiro, sabe? Aquela formulazinha que todo mundo aplaude. Só que, pensando em manifestação, é aí que mora o perigo. Por quê? Porque esse tipo de relacionamento, ele vem do ego. Ele representa performance na sua vida. Você quer comparar, você quer buscar aprovação, você quer se sentir inserida no mundo através dele. Tem, até na série também tem um caso lá que ela fica com o chefe, que ele é um babaca. Mas ele também representa tudo aquilo que nos foi ensinado quando pequenininha, sabe? Que a gente via nos contos de fada, aquele cara que representa segurança e que você acaba se sabotando. Me levou como namorado troféu. E temos também o Matias, ele é um cara mais simples, ele trabalha num restaurante embaixo do prédio que ela mora. Só que é com ele, mesmo ele sendo muito simples, é com ele que ela tem algo real. E aí que a série mostra o quanto que a gente se sabota quando o amor não combina com o que o mundo, com que aquilo que aprendemos diz que é certo. A Vicky, ela não quer casar por amor, mas ela quer casar para provar pro mundo que ela venceu. O que você desenha é uma casa. A sessão tá terminando? Peraí, porque não é uma casa qualquer, é a minha casa. E quantas vezes a gente não faz isso também? A gente quer aquele emprego, aquele relacionamento, corpo perfeito, não porque a nossa alma quer, mas porque o nosso ego, esse lugar da nossa mente sabotadora, ele entende que dessa forma, só assim seremos aceitas. O ego, ele sempre vai buscar por aprovação. Só que tem um lugar que é do nosso self, para a psicologia analítica, que é o nosso ser na essência. É aquilo que você quer, independente do... Sabe aquela... Tem uma música que é do Capital Inicial, que ele fala: o que você faz quando ninguém te vê fazendo, ou o que você queria fazer se ninguém pudesse te ver. Ali é o lugar do self, do seu ser na essência. Às vezes pode até estar uns conteúdos ali reprimidos da nossa sombra, mas o self é aquilo que você faria se você não estivesse buscando por aprovação, por validação, que é muito genuíno. Que é que nem esse lugar que eu falei já de trabalho. Eu queria estar podendo atender e vivendo uma vida mais leve, tendo uma liberdade geográfica, mas eu fiquei por muito tempo presa no corporativo, porque aquilo ali era o que o status social aprovava, sabe? É muito difícil você tomar algumas decisões. E como eu falei no vídeo anterior mesmo, esse lugar de manifestação, ele vai te pedir coragem. E quando você
acaba tendo um despertar de consciência, você vai ter que sair de situações que estão te prendendo dentro da caixinha, sabe? Que é como eu falei, eu precisei sair da minha caixinha, ter coragem para empreender. E quando você tem esse despertar, é muito difícil porque às vezes você ainda quer estar naquele lugar que às vezes a gente fala que conhecimento também, às vezes a ignorância é um privilégio. É muito nesse lugar, porque depois que você consegue ter esse despertar, você consegue ir para esse lugar de manifestação, ela vai te exigir coragem e vulnerabilidade. Só que o nosso ego, ele não quer isso. Ele só quer que a gente tenha aprovação. Faz com que a gente se compare o tempo inteiro. Eu sou, acho que a última geração aí que viveu ainda sem ter as redes sociais. E isso é muito bacana, porque a gente consegue comparar. Hoje em dia, as pessoas estão muito mais ansiosas, a gente consegue ver a vida do outro e ninguém vai postar o lugar quando você tá triste. E que, também assim, pra quê, né? Mas enfim, então você fica olhando as redes sociais, você se compara. A série da Invejosa é muito esse lugar assim, da comparação. A Vicky, ela fica buscando uma aprovação num lugar ali que não é genuíno pra ela. Ela fica vendo o relacionamento dos outros e querendo o perfeito pra ela e entrando em situações que são muito mais difíceis. E como a gente sabe que tem as leis aí herméticas, as leis espirituais do sucesso, toda a mente, o universo mental, a gente reflete, né? Tem o holograma do que há dentro da gente. A Vicky, ela fica se comparando, você vê que ela quer a casa perfeita, a vida perfeita, mas quando ela vai buscar nesses lugares que para ela foi ensinado que era o perfeito, ela não consegue ser feliz. Pode tocar, sério, você não tem noção. Ele tem músculos de aço. Pra mostrar que o seu namorado é melhor do que os nossos? Então, o ego, ele busca aprovação, mas o nosso ser na essência, o nosso self, minha amiga, meu amigo, ele busca a verdade. Se a gente for falar um pouquinho aqui fazendo uma análise, para a psicologia analítica ali, junguiana, a inveja, ela vai estar num conteúdo ali da sombra. Ela vai mostrar o que está reprimido em nós. É a potência, é o talento, é o brilho que a gente ainda não aceitou. É aquele lugar que eu falo que o conteúdo que está na sombra, ele não é ruim. Ele só foi inadequado em algum momento da tua vida. E como o ego, ele vai buscar por aprovação, se você sorriu, falou alto em algum momento e você foi reprimida, repreendida ali, sei lá, sabe quando você é pequenininha e tá lá sua mãe com as amigas dela e você se intromete e fala, fica quieta, menina, enfim, não sei, tá? Eu tava até vendo esses dias um podcast que parece terapia e acontece muito, eu conheço muita gente assim, que a menina, ela falava, né, que era a Andy O'Hara, e ela falava assim, eu sempre fui uma boa menina. E boas meninas, elas não dão trabalhos. Elas sabem o lugar de entrar e de sair, elas ficam muito caladinhas e ali ela é aceita. Então, às vezes você teve que reprimir muita coisa para ser aceita. Então, às vezes você tem muita coisa que é poder em você, só que você foi reprimida e você não consegue enxergar isso. Porque se a gente olha até para a história da Vicky, ela busca um relacionamento perfeito no lugar errado, mas ela é amada. Ela é amada pelo Matias ali, ela tem um amor genuíno, só que ela reprime porque ela quer ser perfeitinha dentro da caixinha que o mundo colocou ela. Ela se compara com as amigas. E quando a gente se compara, que aquilo que eu falei, o que te incomoda no outro tem em você, e aquilo que você admira no outro também tem em você, às vezes o que está te incomodando no outro é uma potência sua, só que você reprimiu e jogou para a sua sombra. Te trazendo então um pouquinho mais de clareza,
A sombra, ela é um lado inconsciente da nossa personalidade que contém conteúdos ali, impulsos de conteúdos que negamos. E ela surge em alguns momentos na comparação, quando a gente está na comparação do outro. Ela vai conseguir mostrar, e é por isso que a gente fala que há muito poder, muita potência na sombra, porque ela vai falar o que a sua alma deseja, mas que a gente não tem coragem de buscar. Então, a inveja, quando você olha por esse ângulo, ela não é o desejo, ela é o medo da exclusão. E a inveja da Vicky, ela não é material, ela é uma inveja existencial, de lugar no mundo, de pertencer. Não que preencher nenhum vazio. Ah, um vazio. Não fazemos as coisas contra você, só que nem tudo gira em torno Ela de não você. quer a vida do outro, ela quer ser validada. Ela não quer o que o outro tem, mas ela quer ser escolhida. E o problema ali não é um lugar de ambição, mas de pertencimento que está ferido. E quando a gente olha para o lugar de manifestação, muita gente ainda não consegue manifestar porque, no fundo, ela quer provar que ela merece pertencer. Então, como a gente já falou aqui, eu já expliquei sobre as leis espirituais, as leis herméticas, a gente consegue entender que quando você quer mostrar para o mundo, eu já falei também aqui, desse lugar que a gente acha que o mundo nos deve algo, você vai jogar raiva, você vai jogar esse lugar de se sentir injustiçada, esse lugar da vítima que eu já falei aqui, que eu vivi por muitos anos presa nesse lugar sem ter consciência. Até porque a gente vem de um lugar de sobrevivência, então assim, e tudo que a gente consome, quando a gente não tem ainda esse despertar, ele acaba levando a gente para esse lugar sem que a gente perceba a nossa inconsciência. Então você fica devolvendo ódio para o mundo, você quer mostrar para os seus familiares, seus amigos, aqueles que duvidam de você, que você merece. Aí, o que o universo vai devolver para você? Provas, situações desafiadoras, pessoas que vão fazer você provar o seu valor o tempo inteiro. Quando a gente fala desse lugar da Vicky, que é de relacionamento, quando você não se sente inteira, e que você sente que você tem que mostrar e provar o seu valor, você vai encontrar homens indisponíveis para você, que vão fazer com que você corra atrás dele para mostrar que você merece. E depois eu posso até fazer um vídeo aprofundando um pouco mais sobre isso, se você quiser. Comenta aí. Então, é muito esse o lugar, e por isso que eu achei muito interessante essa série da Invejosa e quis trazer aqui, falando esse lugar de manifestação. Você consegue me entender? Quando você está nesse lugar de buscar por validação, você está terceirizando o seu próprio valor. Só que, como a gente tem que ter autoestima, porque como Hélio Couto fala que o problema é quase sempre a autoestima. Então a gente acaba não conseguindo manifestar porque a gente vai querer buscar esse lugar do eguinho aí, de pertencer no mundo, e a gente vai se encolhendo, enfim. Quando você coloca que o outro tem que provar o seu valor, você está terceirizando. E aí, minha amiga, vai ser bem difícil, porque se nem você enxerga o valor em você. Hoje eu consigo entender que manifestar é você conseguir sustentar essa nova versão, dessa nova pessoa que consegue manifestar, que tem consciência disso. E é por isso que não dá só para você repetir as frases bonitas e achar que o Ho'oponopono, as técnicas vão dar certo para você, se você ainda tem um lugar muito de insegurança, de medo, de querer pertencer. Você acaba não conseguindo? Não, você até manifesta, né? E que nem eu falo, começa pelo mínimo.
Esse dia eu tava vendo um relato num vídeo de uma menina no TikTok que falou que fez a lei da suposição e que conseguiu manifestar R$100. Você manifesta, mas você não consegue ali chegar genuinamente a 1 milhão. Porque se você conseguir chegar lá, sem limpar esses programas sabotadores, você volta de novo. E pra mim, no meu processo, foi com relações, assim, de trabalho mesmo, sabe? De conseguir ver que, cara, deixa eu dar uma olhada aqui. Comecei a analisar como que era a vida desses caras que eram bem-sucedidos lá dentro do trabalho, sabe? Os donos das empresas. E eu comecei a ver que eles engoliam sapo, que o cara tinha muito dinheiro, mas ele levava desaforo pra casa. Porque a gente acha que... a gente escuta muito aquela frase, né? Do dinheiro não leva desaforo. Só que a gente acaba tendo que se reconhecer em alguns lugares. E ver que... às vezes você vai ter que engolir algumas coisas, entender que não é sobre você. Às vezes as pessoas estão frustradas e despejam isso em cima de você. E não é sobre você, é sobre o outro. Então, pra mim, hoje foi... pra mim, no meu processo de manifestação, foi entender que pessoas bem-sucedidas, elas têm um lugar muito fortalecido da autoestima e que não é qualquer coisa que abala ela. Só que quando a gente vem do lugar de sobrevivência e quando a gente está no papel da vítima, o nosso ego ele sempre vai procurar um vilão. E ele vai encontrar, tá? Porque na minha vida ele sempre encontrou vilões. Hoje em dia, quando eu olho pra isso tudo, ou quando vem alguma situação, eu falo, cara, isso é sobre mim ou é sobre o outro? E quando eu vejo que é sobre o outro, cara, que aí você consegue também refletir, porque a gente também tem que ter uma autocrítica. Mas muitas das vezes é sobre o outro. E é por isso que eu falo que é muito interessante a gente fazer terapia, porque ela consegue nos colocar nesse lugar de fortalecimento. Então, se a gente for olhar para esse lugar da Vicky, ela não consegue sustentar a identidade, porque ela muda o comportamento, ela muda a postura, ela faz tudo para ser aceita. E quanto você fica tentando caber nas caixinhas aí da vida, você não manifesta, porque manifestar é ocupar espaço. E assim, quando a inveja ela é negada, ela pode se tornar algo patológico. E isso cresce através de críticas que são silenciosas, mas destrutivas, que faz com que você fique nivelando o outro a si mesmo, como mostra muitas vezes ali na história da Vicky. Aí é uma mulher que tá mal vestida. E aí, claramente, alguém que comeu demais. A Vicky, adulta, ela é guiada por uma criança interna, que é esse lugar que eu já falei aqui, que a gente precisa saber quem tá manifestando na nossa vida, se é o adulto de agora, ou se é a sua criança ferida, que fica tentando mostrar pro mundo que ela venceu, que ela quer se encaixar, ela pertence. E é por isso que eu gosto da pirâmide, né? Porque ela vai falar muito desse lugar do pertencimento e a gente se sabota muito tentando pertencer. E ela possivelmente pode ter sido uma criança que precisou competir, agradar, comparar, se adaptar. Cara, a inveja, ela pode ser ali uma linguagem emocional de uma criança que nunca se sentiu vista. E por que que tudo isso bloqueia esse lugar de manifestação? Porque manifestação vai te pedir presença. A inveja, ela tira você do agora, ela te coloca no lugar de comparação. A validação, ela sempre te coloca pra fora. E quando você tá ocupada tentando pertencer, você não consegue criar. E manifestação é aquele lugar de criação, de você conseguir sair do como isso vai acontecer. E você ir para o lugar de sustentação do porquê que você merece isso. E o primeiro passo para que você consiga diminuir esse sentimento é parar de usar o outro como régua.
Porque toda vez que você for medir a sua vida com a vida do outro, você vai se diminuir. Não tem como, porque a gente nunca vai olhar para trás. A gente olha para frente, começa a se comparar com a vida do outro. Você vai acabar se diminuindo. Porém, é como eu falei, a vida não é uma receita de bolo, cada um tem a sua história. A gente carrega histórias, a vida, o nome que a gente tem, tudo tem uma carga energética e cada um veio aqui para aprender uma lição. Então não dá para você se comparar com a sua história com a história do outro. Porque ninguém veio do mesmo lugar. A pessoa pode ter... Eu posso sentir a mesma inveja que você sente, mas o lugar ele vai ser diferente. Então, o primeiro passo é parar de ficar se medindo com a vida do outro. O outro, ele não é parâmetro para você, mas talvez ele possa ser um espelho. Ele só mostra para você o lugar em que, em algum nível, você já quis ou quer ocupar. Só que você ainda não se autorizou. O outro passo que eu acho bem bacana, e eu faço isso também em análise, eu acho super interessante quando a pessoa fala assim, cara, eu senti inveja. E aí a gente consegue nomear esse lugar da inveja, tá? Mas eu senti inveja por quê? Porque assim, não é feio aquilo que você sente. A inveja, ela não é um pecado emocional. Ela pode ser um sinal. E é muito interessante, eu gosto dessa parte da gente falar de conteúdos da sombra, porque é um sinal que tem um desejo aí. E o terceiro movimento que você precisa fazer é construir um pertencimento interno. Porque enquanto você espera ser escolhida, você fica pequena. Só que quando você se escolhe, o jogo ele vira. Nesse lugar você não precisa mais provar, você para de competir. É muito bacana, é muito gostoso, é muito prazeroso quando você consegue ir para esse terceiro movimento. Porque é muito aquilo, você não precisa ser escolhida quando você se escolhe. Então o que eu quero deixar aqui é que talvez você não esteja travado. Só está tentando pertencer ainda em lugares que não são seus. Esse lugar da inveja, da comparação, ele diminui quando você para de olhar para fora e consegue, de fato, sustentar quem você é. E se esse vídeo fez algum sentido para você e você é novo por aqui, já se inscreve no canal, compartilha com aquela pessoa que também precisa ouvir isso. Deixa um likezinho aí para fortalecer a nossa amizade. E eu vou deixar esse vídeo aqui falando sobre as leis espirituais para que você entenda um pouco mais para esse lugar de manifestação. E já que a gente está falando desse lugar da inveja, da comparação, eu vou deixar esse vídeo aqui falando dos sabotadores. Tem um teste bem bacana lá para você fazer. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! É boa, hein?